Boa noite. Vou apresentar o artigo Atuação da Auditoria Interna na Governança Pública, um estudo baseado na visão da alta administração das universidades públicas federais brasileiras. Os autores são Douglas Renato Pinheiro e Eduardo Camargo Oliva. Foi publicado na revista Contabilidade Vista e Revista da Universidade Federal de Minas Gerais. Aqui temos um resumo do currículo dos autores e a editora responsável pela aprovação do artigo. Bom, o objetivo foi analisar a atuação da auditoria interna na governança das universidades públicas federais brasileiras, do ponto de vista da alta administração, composta pelos reitores, vice-reitores, pró-reitores de administração e pró-reitores de planejamento. A metodologia foi uma pesquisa mista de duas fases, pesquisa quantitativa descritiva com a amostra de 33 universidades e outra fase com a pesquisa qualitativa através de técnica de coleta de dados focus group. Bom, o problema de pesquisa era, na visão da alta administração, como se dá a atuação das auditorias internas na governança das universidades públicas federais brasileiras, revisão da literatura, a elaboração do instrumento de coletas que já foi mencionado, depois teve uma apresentação, análise de resultados e considerações finais. Motivação e contexto. O diversos casos de corrupção envolvendo setores privado e público, nas três esferas do governo, federal, estadual e municipal, tem proporcionado um cenário de instabilidade e incerteza para o Brasil. A corrupção é ruim para todos os aspectos, mas principalmente porque reduz a efetividade dos gastos públicos, de forma que recursos financeiros recolhidos da população, através dos tributos, não são plenamente utilizados no fornecimento de bens e serviços públicos. É uma preocupação constante do setor público em criar controles eficazes e eficientes com a finalidade de inibir a corrupção, tais como procedimentos padronizados, normativos gerenciais, delegações de autoridade, competência, segregação de funções, mapeamento dos riscos que envolvem os processos estratégicos, adequação e economicidade do sistema de controle interno, entre outros, de acordo com Castro. A gestão pública possui três instâncias de controle: controle interno, controle externo e controle social. O controle interno é exercido no âmbito da entidade ou por órgãos da própria administração pública, com o objetivo de prevenção e orientação, e o controle externo é realizado por órgãos que não fazem parte da gestão administrativa e por isso possuem maior independência funcional, como por exemplo o controle realizado pelos tribunais de contas, conforme preconiza o artigo 71 da Constituição Federal de 1988, e o controle social, que é exercido pelos próprios cidadãos. A auditoria representa um importante instrumento de controle do Estado, não apenas colaborando para a evidenciação dos desperdícios na utilização dos recursos, da improbidade administrativa, da inobservância das normas e leis, mas principalmente antecipando-se a essas situações no intuito de garantir resultados planejados. A auditoria externa é também chamada de auditoria independente. É uma auditoria realizada por uma instituição externa e sem vínculos com a entidade auditada. A auditoria interna é uma atividade realizada por um profissional interno à organização e possui como objetivos a realização de auditorias preventivas. A missão das unidades de auditoria interna consiste em aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo avaliação, assessoria e percepção baseadas em risco. As normas internacionais estabelecem que a atividade de auditoria interna deve avaliar e sugerir recomendações adequadas para o aperfeiçoamento do processo de governança. Além disso, analisar a atuação das auditorias internas na governança das universidades públicas federais brasileiras do ponto de vista da alta administração. Governança pública e privada. A distinção do conceito de governança pública e privada. De modo geral, o setor privado, a governança é relacionada com a estrutura organizacional e a prestação de contas para os acionistas. Já o setor público, a expressão governança revela diferentes perspectivas em relação à decorrência da dimensão e complexidade das entidades governamentais. No setor privado, os agentes envolvidos são os executivos contratados pelo principal, representado pelos acionistas. No setor público, os cidadãos assumem a condição de principal, os governantes e dirigentes públicos e seus agentes. No setor público, seu principal objetivo é o bem-estar social e a maximização de valor para a sociedade. No setor privado, o principal busca a maximização de riquezas. Também no setor privado ocorre uma vigorosa busca pelo reconhecimento e remuneração.
Bom, na estrutura de governança pública, temos que os resultados gerados pelo setor público são menos visíveis e mensuráveis. O sistema de controle é mais disperso e os diversos objetivos dos agentes são muitas vezes conflitantes. Além disso, o monitoramento do comportamento dos agentes pelo principal, o objetivo de reduzir a assimetria informacional, é realizado tanto por mecanismos internos de governança como externos. E o sistema de governança em órgãos de entidades públicas é composto de 4 diferentes instâncias: as instâncias externas, as externas de apoio, as internas e as instâncias internas de apoio. Bom, as externas de apoio são responsáveis pela auditoria e monitoramento independente, realizados pelas auditorias independentes e controle social organizado, de acordo com o TCU. Os conselhos de administração equivalentes são os responsáveis por definir e avaliar as estratégias políticas que atendam ao interesse público. As universidades públicas também dispõem de conselhos superiores que atuam de forma consultiva, deliberativa, normativa e fiscalizadora. A auditoria interna, ouvidoria, o conselho fiscal, comissões e comitês integram as instâncias internas de apoio à governança e realizam comunicação entre partes interessadas internas e externas da administração. Aqui temos o quadro de conselhos superiores, com a composição e as principais atividades. Bom, a amostra utilizada obteve retorno questionário de 10 reitores, de 2 vice-reitores, 16 pró-reitores de administração, 5 pró-reitores de planejamento, totalizando 33 universidades correspondentes, contemplando as 5 regiões do país, sendo 30% de universidades da região sudeste, 27% da região nordeste, 24% da região sul, 15% da região norte e 3% da região centro-oeste. Após a identificação dos respondentes, realizou a classificação das universidades pesquisadas em grande, médio e pequeno porte, de acordo com o orçamento. 25% totais, que são as de grande porte, corresponderão a um valor orçamentário anual igual ou superior a R$ 878.596.891. 25% foram classificados como pequeno porte, correspondendo a um orçamento anual igual ou inferior a R$ 219.873.257, e as universidades restantes, que foram os outros 50%, foram classificadas como médio porte, que tem um orçamento entre R$ 219.873.000 e R$ 878.596.890. Em relação à governança das universidades públicas federais, de acordo com os respondentes, 63% não possui comitê de governança, riscos e controles. Esse comitê é composto pelo dirigente máximo e pelos dirigentes das unidades e diretamente subordinados, com o apoio do assessor especial de controle interno. 64% das universidades federais não estão em conformidade com a Instrução Normativa Conjunto número 1, e dessa forma se evidenciou uma situação de fragilidade no sistema de governança. 66,7% da alta administração não realiza a gestão de riscos e 30% realizam a gestão de risco há menos de 3 anos, que evidencia o estágio embrionário da gestão de riscos das universidades. Os pró-reitores de administração afirmaram que está em andamento a implementação de uma estrutura de gestão de risco nas universidades públicas federais e verificou-se que não basta apenas implementar a cada gestão de risco nas instituições, é fundamental que ela seja eficaz também. Os resultados contrapõem o estudo realizado junto aos principais executivos da auditoria nas universidades públicas australianas, nos quais 88,5% afirmaram que realizam avaliação do sistema de gerenciamento de risco da universidade. O Conselho Universitário CONSUNE é o órgão central da governança das universidades públicas federais. Ele 72% dos conselhos possuem membros externos independentes e, de acordo com o artigo 16 da Lei nº 5.540, o Conselho Universitário das Universidades deve ser constituído por representantes dos diversos segmentos da comunidade universitária e da sociedade. Porém, a maioria dos membros independentes e externos é indicada pelos próprios membros internos. Deve-se evitar a indicação de conselheiros internos na composição do Conselho, de modo a promover a integridade do sistema de governança nas organizações. E como instância interna de apoio à governança, a auditoria interna deverá estar vinculada ao Conselho Universitário CONSUNE. Bom, de acordo com os resultados da pesquisa, somente 33% das auditorias internas estão vinculadas ao Conselho Universitário. Metade das auditorias internas está vinculada ao reitor da universidade e 15% ao Conselho Curador, 3% ao pró-reitor de administração, o que resulta da vulnerável independência, uma fragilidade no sistema de governança dessas universidades.
Temos aqui a tabela descritiva das afirmativas relacionadas à atuação da auditoria interna, elaborada pelos autores, com os questionários realizados. Vemos que muitos falam que a auditoria auxilia na universidade, possui uma atuação flexível, ela fornece visões proativas, atua de maneira proativa, ela apoia a governança, contribui para assegurar a integridade na universidade, possui independência. A auditoria interna também avalia de forma eficaz os controles internos. Tem auditoria mais aspectos legais do que aspectos relacionados ao desempenho. Além disso, a quantidade de auditores efetivos é suficiente. Isso não pode se comprovar, porque alguns 30% falou que concorda e 30% falou que discorda. O diretor coordenador da unidade de auditoria ele possui os conhecimentos e habilidades necessárias para conduzir com excelência os trabalhos. Além disso, auditores internos, de maneira geral, possuem qualificação necessária. A auditoria da universidade conta com uma infraestrutura adequada e o conselho universitário da universidade ou a instância de atribuição equivalente aprova de forma periódica o plano de auditoria. Além disso, ela contribui para a tomada de decisões estratégicas, monitora a implementação das recomendações e a auditoria interna também restringe a liberdade de atuação da auto-administração. Bom, com os resultados, vemos que 81,3% da auto-administração concorda que a auditoria interna auxilia a universidade na execução das suas estratégias, possuindo atuação flexível alinhada com a estratégia da universidade. Além disso, aproximadamente 67% da auto-administração considera a auditoria interna proativa na universidade. A auditoria interna, alinhada com as estratégias da universidade, tende a atuar de forma preventiva, contribuindo também para a identificação de possíveis riscos que possam obstruir o alcance dos objetivos organizacionais. 87,8% dos responsáveis concordam que a auditoria interna contribui para assegurar a integridade da universidade. 73% dos respondentes concordam que a auditoria interna avalia de forma eficaz os controles internos da gestão. Além disso, a auto-administração, em 84% dos casos, assevera que a auditoria interna detém independência na universidade. 60% dos respondentes concordam que os relatórios de auditoria interna são utilizados pelos conselhos universitários. Além disso, 90% dos respondentes concordam que o diretor coordenador da unidade possui conhecimentos e habilidades necessárias para conduzir com excelência o trabalho de auditoria. 88% concordam que a auditoria interna da universidade tem auditado mais aspectos legais do que aspectos relacionados ao desempenho. Está presente em diversas universidades públicas federais sentimento de auditoria interna como conduta de fiscalização. Como vemos nessa opinião que existem percepções diferentes da auditoria interna. Para os servidores, a auditoria intrusa, com incomodo, não é bem-vinda. Em relação aos dirigentes da universidade, há um entendimento que a auditoria vem para ajudar, vem para alertar, mas posso afirmar que a cultura de uma auditoria estratégica não foi assimilada na minha universidade, diz um respondente. Bom, temos mais duas opiniões, que a percepção auditora interna tem uma lógica estratégica na universidade, só que na prática, no dia a dia, a realidade é outra. Os auditores têm uma atitude de polícia, você tem, portanto, uma lógica e uma atitude que não estão em sintonia. Outra opinião é que a auditoria interna tem uma atuação tradicional rigorosa na universidade, muito voltada para a avaliação dos atos do ordenador de despesa. Uma ação estratégica é rara e somente acontece por demanda interna. Para explicar essa imagem, Marçal, em 2011, aduz que muitos gestores públicos desconhecem a missão e os objetivos das auditorias internas e, de forma equivocada, visualizam a auditoria interna como um problema, uma área com foco controlador e punitivo dentro da universidade. Além disso, para dois pró-reitores, a auditoria na universidade tem atuado em parceria com a auto-administração, tanto é que hoje a função principal da auditoria interna é a consultoria, principalmente de assuntos relacionados à mitigação de riscos. Conclusões. A governança emerge com o propósito de direcionar, avaliar e monitorar a gestão pública, tendo como base os princípios da equidade, prestação de contas, transparência e valorização da ética, na busca de atender às necessidades e perspectivas da sociedade. A maioria das universidades não possui comitê de governança, conforme diretrizes, e a ausência da gestão de risco pela auto-administração torna uma situação de alta vulnerabilidade na gestão, tendo em vista uma gestão estratégica. Sugere que novas pesquisas sejam realizadas envolvendo não apenas a visão da auto-administração, mas também a opinião da auditoria interna, dos auditores da finança, controle do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, dos auditores de controle externo, Tribunal de Contas, TCU, e dos membros internos e externos dos conselhos universitários das universidades públicas federais, que ampliaria o campo de investigação da pesquisa.